Bom dia, crianças. A nossa aula de hoje nós iremos estudar no livro de matemática, tá bom? Na página 71, tá? Nós iremos ver os números nas medidas, né? Então, como nós estudamos nas outras aulas anteriores, né? E eu já tinha falado isso para vocês, que os números, eles estão em todos os lugares, nos ônibus, nas revistas, nos jornais, na televisão, no celular, no computador, então, e os números estão em vários outros lugares, tá? Então, e os números também são infinitos, tá bom? Então, eles também estão presentes nas embalagens, né? Como eu acabei de falar, eles estão em todos os lugares, né? Em todas as coisas, nos ônibus, né? Nos jornais, nos livros, e também estão nas embalagens, né? Nas embalagens das coisas que a mamãe vai no supermercado comprar, do arroz, do açúcar, do café, do leite, tá? Da manteiga, então, de muitas outras coisas, até das coisas que vocês gostam, do iogurte, né? Da bolachinha, tá bom? Então, nessa página diz assim: na hora das compras é preciso ficar esperto. Observe o tamanho das garrafas, tá? Então aqui eu fiz um modelo das garrafas que estão no livro de vocês, tá? A maior e a menor. Eu vou colocar aqui para vocês. Aqui eu tenho, olha, a garrafa, né? Essa garrafa de refrigerante, né? Que ela é utilizada também, né? Como medida, né? Então dentro dela são as coisas o que? Líquidas, né? E aqui eu tenho essa garrafa menor, né? Ela está até cheia de líquido, ó. Então elas são para colocar as coisas líquidas, né? Refrigerante, suco, a própria água, né? Então essa é uma garrafa, né? Que ela na embalagem mostra que ela tem olha, 2 litros, né? Então aqui ela está sendo representada com o número 2. Nessa daqui é porque ela já está sem o rótulo, né? Mas é uma garrafinha de 1 litro. Então aqui vem 1 litro de refrigerante. E nessa vem 2 litros. Então essa é a maior e essa é a menor, tá bom? Então aqui eu fiz no quadro, olha. A garrafa, né, ela tá com um número. E esse número, por ela ser a maior, é o número, né? O número 2, né? Tá aqui, ó. Tá? Como tá no livrinho de vocês. E essa, por ser a menor, é a garrafa de 1 litro, tá bom? Então, nós temos a garrafa de 2 litros e a garrafa de 1 litro, tá? Então, quer dizer que aqui eu tenho a medida, olha, o símbolo, tá? De litro, tá? O L de forma, que significa litros, tá? Então, quando vocês verem esse L por aí, não significa litros, que é tudo que é líquido, tá bom? Aqui embaixo, né, como está lá no livro de vocês, ó, observe o tamanho dos pacotes de açúcar. Qual pacote é de 1 quilograma? Qual é o pacote de 2 quilogramas? E de 5 quilogramas? Complete com o número 1, 2 e 5, né? Então, aqui eu tenho 3 tamanhos, né? Como está aí no livro de vocês, os 3 tamanhos. Quando ele fala em quilograma, é tudo aquilo que é pesado, não é líquido. Líquido são as onde a gente pode colocar, olha, que é com símbolo de L, de litro. Então é onde a gente coloca tudo que é líquido, tá?
Vamos ver aqui embaixo, ó, como tá no livro de vocês, ó. Observe o tamanho dos pacotes de açúcar, qual pacote é de 1 quilograma, qual é o pacote de 2 quilogramas e o de 5 quilogramas, tá? Complete o quadrinho com o número 1, 2 e 5, tá bom? Quando se fala de quilograma, é tudo aquilo que é pesado, tá bom? Não é líquido, tá? Preste atenção. O que é líquido, né, é de litro, tá? O líquido, ó, é o L de litro, tá bom? Então, quilograma é tudo que é pesado, como por exemplo, a batata, a maçã, a cebola, né? Que mais? O tomate, né? Que mais? O arroz, o feijão, né? Que mais é quilograma? O açúcar, como no modelo, né? O café. Ixi, então existe várias coisas que se pode pesar. Até nós mesmos, não se pesa lá na balança quando a gente vai no médico, né? A gente vai e sobe na balança para se pesar. Então, quando se fala de quilograma, é tudo que é pesado, tá? Não esqueçam disso, tá? Então, aqui ele tá dizendo no livro, tá? Nesse espaço aqui, agora que a gente está fazendo, ele tá falando que a gente tem que colocar o numeral 1 para 1 quilograma, o 2 para 2 quilogramas e 5 para 5 quilogramas, tá? Então, a gente vai ver qual é o pacote menor. Então, o pacote menor, qual vai ser? Quem falou que é o pacote número 1, que está começando daqui, ó, temos o 1, o 2 e o 3. Quem falou que era o 1, acertou. Então, esse é o pacote de 1 quilograma, tá? Que é o menor. E qual vai ser o segundo, que a gente vai usar como numeral 2? Né? Vai ser o 2 ou 3? Quem falou que era o 3, o terceiro, acertou. Então, ele é o número 2, tá? E o pacote maior é o número 5, né? Que quando a gente vai no supermercado, né? Se vocês já prestaram atenção ou se a mamãe compra, tem aqueles pacotes grandes, né? Tem uns pacotes grandes de arroz, né? Então, aqueles são de 5 quilos, tá? Então, quando é para pesar as coisas, né, nós usamos o quilograma, tá? Então, aqui, ó, o número 1, o 2 e o 5, tá? Então, os números, eles não só estão presentes, né, nos livros, na revista, nos jornais, né, nos ônibus, né, nos carros, na placa, né, dos carros, né? Então, vários outros lugares. Ele também está presente, né, nas embalagens. Se vocês pegarem em casa e forem observar as embalagens, vocês vão ver os numerozinhos. Façam isso em casa, tá bom? Virando a página, na página 72, tá? Essa paginazinha aqui. Nessa página, nós vamos falar sobre os números ordinais, tá? Então, o que são os números ordinais? São os números de posições, tá? Quem já assistiu, né, na televisão, não passa lá os jogos, né, quando tem, ou até na brincadeira, que muitas das vezes eu já fiz lá no parquinho, não falo que vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, né? Então, quando a gente fala de números ordinais, são as posições que as pessoas ficam. Quem já viu quem sai com a mamãe, com o papai, para ir no banco, né? Ou mesmo até no supermercado. Não tem que ficar na fila, né? Então, fica uma ordem na fila. Ou fica todo mundo bagunçado? Não, né? Tem que fazer fila para você ir, né,
pagar as coisas. Então, quando vocês também vão na loteria, né, que vocês já observaram com os pais de vocês, todos nós temos que ficar numa fila. Então, se chama uma ordem, tá? Então, agora nós iremos ver os números ordinais, tá bom? Que significa ordem, tá? E toda vez que nós estivermos usando os números ordinais, eu não posso colocar só o numeral 1, tá? Eles têm que estar acompanhados de um tracinho e uma bolinha, para ele dizer que é o número 1, tá? Que é o primeiro número. Então, tem o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono e o décimo, tá? Então, todo número ordinal, ele é acompanhado de um tracinho com uma bolinha para ser o número ordinal. Se ele não tiver, ele vai ser um número natural, normal, número 1, tá? Então, um número ordinal, ele é acompanhado do tracinho com a bolinha, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, olha. Temos aqui um garotinho, 2 garotinhos. Olha, aqui eles estão numa fila, né? Eles estão numa fila, então tá numa sequência. Então aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Então, o número, se eu fizesse essa pergunta, o número que está, né, o número ordinal que está entre o primeiro e o terceiro, quem é? Então, o número que está entre o primeiro e o terceiro, né? Então, seria o número aqui, ó, o segundo, né? O número 2, ó, o segundo. Então, o número que está entre o primeiro e o terceiro é o segundo. Se eu fizesse outra pergunta, quem é o último, né? O último bonequinho. Qual é a posição do último bonequinho? Então, ó, 1, 2, 3, 4, olha, 5. Então, a posição do último bonequinho é o quinto lugar, né? Então, é assim que é os números ordinais, tá bom? São ordens, tá? É conforme a fila. Às vezes, quando você tá numa competição, aí você vai competir, aí as pessoas falam, olha, vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, né? No pódio. Aí vocês lembram que tem aquele pódio, né? Que fica um pouquinho mais alto, ó, aquele pódio, né? Fica bem assim, nas colocações. Então, ó, o primeiro, né? Primeiro lugar, segundo lugar e o terceiro lugar vai ganhar a medalha, né? Então, assim que é a sequência, né? Os numerais ordinais são os números que estão em ordens, tá bom? Aqui nessa página diz assim, na brincadeira de carrinho, vence quem chegar primeiro. Aí, pinte de amarelo o que está em primeiro lugar, né? Aqui nós temos os carrinhos, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, tem um que tá na chegada, que tá tudo numa ordem, tá bom? Então, você vai pintar de amarelo, que está em primeiro lugar, de vermelho, que está em segundo lugar, de rosa, o que vai estar em terceiro lugar,
de azul que vai estar em quarto lugar e de verde o que vai estar em quinto lugar. Então, nós temos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Então, vocês vão prestar atenção aqui nas colocações, ó. Primeiro, né? Olha aqui, coloquei aqui pra vocês, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, aqui tá indo até o quinto, tá bom? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, presta atenção aqui, ó. Bem no cantinho aqui, no número, tá? De amarelo, no que está, né, em primeiro lugar. De vermelho, que está em segundo lugar. De rosa, o que está em terceiro lugar. O de azul, o que está em quarto lugar. E de verde, o que está em quinto lugar. Então, olha, presta atenção. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. De novo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. O primeiro, de que cor que você vai ter que pintar? De amarelo. O segundo, você vai ter que pintar de vermelho. O terceiro, você vai ter que pintar de rosa. O quarto, você vai ter que pintar de azul. O quinto, você vai ter que pintar de verde, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom, crianças? Até amanhã, nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tá? Beijos, tá? E até amanhã. Tchau!